eu tinha o hábito de escrever. Toda vez que eu ia falar com Deus, né, eu escrevia carta do que eu estava falando. Eu tenho até hoje esse caderno guardado. E nesse dia eu estava escrevendo uma carta que dizia mais ou menos assim: Deus, eu nunca conheci um homem sério, porque eu era uma mulher que o meu vazio eu preenchia, não era com bebida, nem drogas. Meu vazio eu preenchia com relacionamento sexual, com o homem. Minha droga era relacionamento. Então eu era uma mulher super promíscua, eu era uma mulher que usava os homens, eu era muito feminista, eu era muito aquela coisa de também eu pego igual, eu era desse tipo. Pego e descarto, eu não sei o que vou pegar agora, vamos ver que vai ser o próximo. Exato, eu achava que eu tava por cima, eu achava que assim eu tava me validando. Mal sabia eu que eu tava sendo aeroporto de demônio. Valorizando, E aeroporto de demônio, porque o sexo tem poder de transferência de espíritos. Então, eu recebia muitos espíritos malignos através da relação sexual ilícita. Eu era aquelas mulheres que ia pra boate, pegava o cara, andava com camisinhas e camisinhas na bolsa, achava que eu tava por cima, achava que eu era uma mulher moderna. Eu era uma mulher perdida, né? Mas eu tava me achando, entendeu? Se achando. E tava toda arrebentada. E resumindo, na hora que Deus me chama, eu tava afundada em pecado, vivendo cheia de pecado. Tinha muita coisa ruim na minha vida, né? Cargas energéticas malignas na minha vida. E eu tinha um coração sedento por amor, sedento por uma história de amor, sedento por ser amada, né? Eu tinha aquele desejo de encontrar uma pessoa, mas eu escondi isso de mim mesma. Sim. Porque, isso era dar o braço a torcer, que eu precisava de homem, né? Sim. Nisso, eu tô começando a escrever a carta e falo: Deus, eu nunca conheci um homem sério. Eu não confio nos homens. Eu não acredito nos homens. De repente, o meu quarto é invadido. Se eu chorar, é porque eu tenho que tentar lembrar com detalhes para poder falar. E às vezes, na hora que você vai lembrar, você revive. Então eu tenho que tentar não chorar para poder conseguir contar sem ficar engasgando. Mas pode acontecer, gente. Respira fundo. É porque é muito forte a lembrança. Eu comecei a escrever, eu tava de perna esticada, se escrevendo, e eu falei essa frase, escrevi essa frase e falei. E de repente, eu comecei a sentir uma presença entrando no quarto, uma presença muito gostosa, muito maravilhosa, mas eu não estava entendendo ainda o que era. Era como uma anestesia. Eu creio que Deus, ele dá uma anestesia mesmo na gente, espiritualmente falando, tá, gente? É uma metáfora. Porque tem certas experiências, quando são sobrenaturais, Deus sabe que você não vai suportar. Que ele precisa vir como se fosse com aquele gás que a pessoa dá risada. Ele precisa vir com uma coisa espiritual parecida com aquilo para te anestesiar, porque senão você não aguenta a glória. E meu quarto foi invadido por uma glória. Eu não sabia o que era glória, nada disso. E continuei escrevendo e falando. De repente, aconteceu uma coisa. A turma tá aqui! Se é Turma da Mônica Origens, tem no Globoplay. Oi, Mônica. Olha, eu não sabia o que era glória, nada disso. E continuei escrevendo e falando. De repente, aconteceu uma coisa. Eu ouvi uma voz que falou dentro do quarto, muito alta, e falou dentro de mim, muito alta, ao mesmo tempo. E é uma experiência que você vai ter que ter, porque eu não tenho como... Eu tento explicar, mas é muito difícil. Porque ela falou dentro e fora ao mesmo tempo. Era como se todas as células do meu corpo ouvissem e reagissem. E como se o quarto tremesse. Era como se dentro do meu quarto tivessem ligado um motor de um carro, quando aquela voz falou. Entendeu? Eu não consigo explicar, é muito difícil. Mas ele falou: Sara. Quando ele falou, Sara... Ai, meu Deus, eu lembrar com essa vontade de chorar. Eu lembro da voz. Volta. É muito forte. Quando ele falou, Sara, aquela voz ultrapassou o meu ser. E eu imediatamente já comecei a chorar e eu fui caindo por cima daquela... Já um choro, que é um choro que não é da alma, é um choro do espírito, é um choro de quebrantamento, é um choro de nascer de novo, que é a hora que o Espírito Santo toca no teu espírito humano e você é vivificado. E você é vivificado, na hora você nasce de novo e você tem um choro que não é controlável. E eu comecei a me curvar por cima da cama, eu fui caindo por cima da cama, caí no chão. E no chão eu fiquei em posição fetal, totalmente curvada, e eu comecei a sentir ele em pessoa entrando no meu quarto. Obviamente, eu pensei, vou morrer.
vou morrer, porque se eu tô sentindo isso só de ouvir uma voz, se ele chegar perto e me tocar fisicamente, eu não sabia nada, não sabia que Jesus estava ali em espírito, não sabia nada de Bíblia, né? Eu só estava vivenciando, pensei, ele entrou aqui, Jesus veio, eu chamei, ele veio. E o mais interessante, que é uma coisa muito importante que eu não posso esquecer de contar, é que por 2 semanas eu chamava Deus, mas eu não chamava Jesus. Nesse dia aconteceu um diferencial. Eu fiquei meio cansada na hora. Eu tava falando, escrevendo a carta, eu senti um cansaço. Eu falei assim, nossa, não tá dando certo, né? Eu tô 2 semanas fazendo isso, não tá funcionando. Aí eu lembrei da voz da Andréia falando pra mim, você tem que orar em nome de Jesus. Tipo assim, o nome de Jesus é igual um e-mail. Se você não mandar em nome de Jesus.com, não chega no endereço. Não adianta você mandar em outro nome. Então eu lembrei disso e eu fiquei muito constrangida. Eu falei, eu vou chamar um nome que eu nunca chamei. Eu não tenho intimidade com Jesus, né? Então é muito constrangedor você falar Jesus. Parece que você tá falando azulejo, telhado, qualquer coisa, menos um nome santo. E eu me lembro que eu senti, assim, aquela coisa de... Vai falar isso? Conforto, assim. Que ridícula. Eu senti aquela seta na minha cabeça. Hoje eu sei que era seta, mas na hora eu não percebi. Veio aquele pensamento, que ridículo, que vergonha, que constrangimento. Mas na mesma hora veio uma outra voz que falou assim, que era o Espírito Santo. Que hoje eu sei. Para, não tem ninguém vendo. Qual é o problema? Vergonha de quê? Você pode falar, não tem ninguém te ouvindo, a porta tá trancada. Eu falei, é mesmo, a porta tá trancada e eu vou vencer essa vergonha. E foi aí que começou. Foi a hora que eu chamei Jesus. Eu quero, me conta, me fala, eu quero saber a verdade. Quando eu falei essa frase, eu quero saber a verdade, e eu tava escrevendo, eu quero saber a verdade, e falando. Aí foi a hora que ele me chamou, Sara, e ele entrou e eu caí rolando, e eu comecei a sentir a presença se aproximando, como se fosse uma presença física. Eu pensei, eu vou morrer. Eu pensei, não vou abrir o olho. Eu não sabia, né, que era em espírito, eu pensei que era físico mesmo. Eu falei, vou abrir o olho, vou ver Jesus, vou morrer. E fiquei de olho fechado e sentindo uma presença se aproximando. Eu me lembro que parou uma distância mais ou menos de 1,5 metro. 2 metros, mais ou menos. Eu sentia uma distância mais ou menos de 2 metros, 1,5 metro. Não dá pra explicar o que era isso que eu sentia, eu só sei que eu senti, tinha uma distância. E nessa distância, ele falou. Tudo que eu perguntava durante 2 semanas, ele veio falando desde a hora que ele entrou. E quando ele